acabou de entrar. São 18 horas, não, são 17 horas e 59 minutos. Ele não vai pagar multa porque entrou no tempo devido. Então, aproveitar e saudar a todos, principalmente aí aos debatedores de hoje, agradecer a Multiplan, que está patrocinando essa live. Então, seja bem-vindo, Wander, seja bem-vindo, Cristiano, Flávio Rocha, e os amigos que estão aí prestigiando essa nossa live número 50. Vamos fechar o ano aí, talvez tenhamos mais uma live, então, possivelmente com 51 lives que são lives extremamente importantes aí para gerar o debate aí com nossos parceiros de sempre. Eu quero iniciar, então, o tema hoje é para a gente falar um pouquinho sobre perspectiva de 2023. É um tema, obviamente, que tem preocupado todo o setor de varejo em função aí da alta da taxa de juros. Apesar da inflação tá controlada, mas a tendência que a gente tem aí para o ano que vem, uma inflação que vai comprometer aí o setor produtivo. Mas vamos esperar amanhã. O Flávio está me dizendo que amanhã sai o anúncio aí do novo ministro da Economia, e vamos aguardar para que seja um ministro que atenda aí a expectativa do setor produtivo. Eu quero começar, então, já que o Flávio falou um pouquinho e o Cristiano, eu queria começar a perguntar para o Wander. Wander, passada a pandemia de 2020, 2021, o setor de shopping center recuperou 2019 ou continua na batalha dessa recuperação, Wander? Mais uma vez, obrigado pelo convite, boa tarde a você, ao pessoal aqui da Alshop, o pessoal do Unidos, Flávio Rocha, né, sempre nos inspirando por aí. É um prazer estar contigo. Cristiano, grande liderança aí do setor de bares e restaurantes, muito mais competente que eu, viu, Nabil? Porque o setor conseguiu o PERSE e nós aqui de shopping não conseguimos nada. Então, eu preciso me esforçar mais para conseguir aí vencer algumas batalhas, viu, Flávio? Mas, brincadeiras à parte, tenho essa liberdade com o Cristiano, que é um grande amigo. E acompanhei muito a luta dele, né, na pandemia ali pelo setor, né? Ele brigou muito pelo setor, a dificuldade que foi. Então, Cristiano, sempre uma admiração aí pelo teu trabalho e por sua liderança. Bom, ô Nabil, passado, né, a pandemia, embora agora no avião está precisando usar máscara, aquela coisa, é engraçado que antes do raio-x, sim, depois do raio-x, não, tem umas coisas ainda que são difíceis de entender, né, sobre isso. Mas não é o caso aqui no nosso bate-papo, tá? Eu diria que depois da pandemia a gente detectou, né, e assim, um movimento que havia uma demanda reprimida de consumo, né, muito forte, mas também havia uma demanda reprimida de convívio humano. Se você pegar, saindo um pouco aqui do setor de shopping center, né, os shows que tiveram no Brasil, né, vou pegar aqui o Rock in Rio, o Coldplay, né, e inúmeras bandas e shows que tiveram, eles foram todos sold out, todos absolutamente vendidos. O Coldplay teve um problema, obviamente, ele teve que mudar a data, mas 7 shows que ele fez foi vendidos em questões de segundos. E depois teve o show extra, o show extra, o show extra, e todos vendidos. Por quê? Porque teve uma demanda aí de convívio, né, das pessoas. Tal. E o shopping, por ser um ambiente democrático, acolhedor, hoje muito fundamentado por atividades de entretenimento, lazer, cultura, arte, gastronomia, serviços, comércio, né? Acaba tendo esse conceito de resolva a tua vida em um lugar só. Então, isso, durante a pandemia, a gente notou que voltou mais forte, né? Teve aí um retorno mais forte. E aí, olhando
o reporte, né, dos resultados da companhia para trás, isso fica claro aí em termos quantitativos. Então, a natureza do ser humano ela não muda, né? O ser humano é gregário por natureza, ele quer estar em convívio, senão ele tinha ficado nas cavernas, senão ele tinha ficado na zona rural, não tinha vindo para a zona urbana, né? Então, essas características elas permaneceram inabaladas. Claro, com cuidados adicionais, com algum ajuste aqui ou acolá, e isso é natural, enfim, de um momento de estresse como foi aquele. Então, em síntese, Nabil, estamos caminhando bem, tiveram, obviamente, algo do ponto de vista de economia que impactaram. O próprio Auxílio Brasil impactou muito no consumo, depois teve o auxílio para o caminhoneiro, o auxílio para o taxista, o Vale Gás, teve o Pronamp, teve um auxílio para pequenas e microempresas. Então, teve aí uma quantidade de recursos que circularam, né, na economia, que, de certa forma, também incrementaram isso. Precisa ver aí o saldo disso, o nível de endividamento, né, não só das pessoas, como também das empresas, principalmente pequenas e microempresas, para a gente ver como é que é o reflexo disso um pouco mais adiante. Mas hoje, o saldo do retorno ele é positivo. Obviamente que a gente não deve esquecer que o período anterior foi muito dramático e muito difícil para o comércio e o varejo, principalmente pela falta de apoio que acabou não chegando. Eram essas minhas considerações iniciais. Muito bem. O Cristiano Melles é o presidente da ANR, Associação Nacional de Restaurantes. E como é que foi o histórico de vocês, Cristiano? E como é que está esse movimento hoje nos restaurantes, atendendo a expectativa da associação e dos empresários desse setor? Senhor Nabil, acho que a rede dele caiu, ele está conectando novamente. Só um segundo. Tá. Eu vou então conversando com o Flávio enquanto isso. O Cristiano está ouvindo? Estou ouvindo aqui. Tive uma pequena queda. Então vamos lá. Vou te fazer a pergunta de novo, não sei se ouviu ela inteira. Não cheguei a ouvir. Pode repetir, Nabil? Não, claro. Está dizendo que o Cristiano Melles é o presidente da ANR, Associação Nacional de Restaurantes. E como é que ficou o teu setor, Cristiano, com tudo que aconteceu pós-pandemia? O setor já superou a frustração toda que houve e o prejuízo que o setor tomou e já está podendo festejar um pouquinho esse segundo semestre? Bom, Nabil, obrigado pelo convite. Queria deixar aqui um abraço ao Flávio, ao Wander, que são lideranças em que nós nos espelhamos para conduzir a nossa associação. Estou vendo o Daniel, dentre outros amigos aqui na live. Fala um pouquinho do setor. O setor ele é, em grande parte, formado pelo pequeno e médio empresário, Nabil, onde quando a pandemia veio em dia 13 de 18 de março de 2000, fechou os estabelecimentos e ninguém tinha capital de giro, preparo para conduzir um ambiente desse de estar completamente fechado. Entender que grande parte do setor ele toma financiamento pela maquininha, ou seja, quando você tem faturamento, você dá de colateral. A partir do momento que você não tem faturamento, cessaram todas as linhas. Esse é um setor onde a gente vende o almoço para ter o jantar, e aí você também desorganizou todo um capital de giro e fornecedores que normalmente você trabalha com 8, 15, 30 dias. A gente veio restabelecendo, lembrando que teve o segundo fechamento em março, que também nos pegou aí, nós não estávamos preparados ali para março de 21 para o segundo fechamento, como houve. Programas do governo nos auxiliaram bastante, como essa ajuda ao emprego, o Pronamp,
mas sempre faltando recursos no tamanho que nós precisávamos, né? Passada essa fase mais crítica, como o Wander colocou, você teve aí uma demanda reprimida. Tem uma questão, Nabil, que é importante lembrar, que ficaram quase, na nossa pesquisa, nós fechamos quase 1 milhão de empregos e mais de 100 mil estabelecimentos, né? Então, você teve também muita gente que não reabriu pós-pandemia, que é um trabalho da associação de buscar, que são operadores de muitos anos, operadores de 10, 15 anos, e tiveram que fechar as portas. O papel nosso agora é de esse pessoal tentar voltar aí ao mercado num ambiente de normalidade. Foram aí um semestre positivo, só que olhando o 23 é um olhar de atenção, porque nós tínhamos uma Selic a 2% ao ano e ela já está em 13,5%, podendo subir mais. Lembrando que parte do nosso custo está ali na maquininha, então já subiu, a taxa de desconto já subiu bastante. Nós percebemos um certo já receio do consumidor, o mais cauteloso no gasto. Então, eu não sei, mas a Copa do Mundo, por que pareça, para o setor ela não ajuda. Ajuda em alguns momentos, mas as festividades normalmente estão nas casas das pessoas e tudo mais. Mas o mês de novembro foi pior que o mês de outubro e dezembro não está melhor do que novembro. Então, nós tivemos, se nós olharmos o trimestre, que normalmente é onde se entrega boa parte do resultado, ele não está tão positivo como nós imaginávamos. Então, o setor vem recuperando. Nós temos aí, como o Wander também colocou, um programa que vem auxiliando nesse momento mais crítico aí de buscar recompor um pouco o nosso fluxo de caixa. Então, a atenção nossa para o ano que vem, Nabil, é de olhar esse custo do dinheiro, ver como é que essa Selic se comporta. Nós tivemos uma questão do GPM ali atrás, que na composição do aluguel, que também é um fator importante para nós. Então, e olhando como é que vai ficar. Defendendo para 23, Nabil, a nossa bandeira da desoneração. Se tivesse aí um ponto importante de atenção ao varejo, porque o varejo ficou de fora da desoneração lá atrás, a indústria entrou muito forte, mas o varejo que mais emprega, infelizmente, ficou em grande parte fora da desoneração. Então, seria a desoneração, olhar e sempre atento aí à discussão da reforma tributária, que nós discutimos muito ali em 20, antes da pandemia, e depois isso ficou parado, até pelo todo o trabalho que foi feito aí durante, né, o foco em não fechar os negócios, mas eu acho que as reformas vão voltar aí à baila, à discussão, e a tributária é um ponto de muita atenção ao nosso setor. Obrigado, Cristiano. Falando aí da tributária, nós tivemos ainda na semana passada com o Joaquim Passarinho, que é o nosso coordenador na Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar que nós apoiamos, e ele é o presidente da comissão da desoneração da folha de pagamento. Então, nós não paramos com esse movimento da desoneração da folha, a gente vai continuar fazendo essa pressão, fizemos com os presidenciáveis na época, antes, obviamente, da eleição, e agora nós temos que manter essa cobrança para que essa desoneração seja para todos os setores e não só para aqueles 17 que já têm aí os próximos 2 anos garantidos, que é bom para eles, mas tem que ser bom para todos os outros setores também. Eu queria agora fazer a pergunta para o Flávio, já que a gente colocou aí a tributária, Flávio, antes de falar um pouquinho do varejo, como é que você está vendo a tributária a reforma do Senado e a reforma da Câmara dos Deputados, na famosa 110 e a outra, né, que é a 40, para a gente poder ter uma ideia e começar a fazer a pressão desde já, porque a nossa preocupação é que, se a gente não começar a mexer nessa movimentação agora, nós tivemos um almoço aí no primeiro Jogo do Brasil, uma conversa muito interessante
discutindo esse assunto da tributária, que não podemos deixar esmorecer, porque o novo governo já sinalizou que quer fazer, que a prioridade é fazer essa reforma tributária, e nós temos que estar atentos para que ela atenda a nossa expectativa e não a expectativa daqueles que acham que a reforma deles é melhor do que a do setor produtivo, que é o setor produtivo que sustenta toda a estrutura do custo Brasil. Eu quero te ouvir, então, Flávio, da 45, né? Eu falei 40, não, é 45 na Câmara dos Deputados, a PEC 45. Boa noite, Nabil. Obrigado pelo convite. Quero mandar um abraço ao querido amigo Wander, ao Cristiano, queridos colegas empresários que têm um traço em comum com nós, sofridos varejistas. Nós três aqui somos dos setores perdedores, tanto da PEC 45 quanto da PEC 110. São aqueles setores que ficaram à margem da negociação. O debate ficou meio fechado ali pela Avenida Paulista e na Faria Lima, né? Entre Febraban, Fiesp, os setores mais organizados e tal, que, de certa forma, até financiaram, né, o CECIF, de onde surgiu a PEC 45, e disso saiu um monstrengo que consegue parecer impossível, piorar o impiorável, né? A PEC 45 consegue piorar o pior sistema tributário do mundo, que é o nosso, né? Ela parte de 3 dogmas que tornaram as nossas bases tributárias já obsoletas e anacrônicas, e agora, nesse tempo de pós-pandemia, onde houve um salto de digitalização, esses impostos ficam ainda mais obsoletos, mais incompatíveis ainda com a realidade atual, muito presente no varejo, nos restaurantes, que é a realidade do mundo digital, das plataformas, desse mundo uberizado, né? Desse mundo que está crescendo fora do alcance dos impostos tradicionais, como o ICMS, chame-se ele IVA ou ICMS. Então, eu vejo com muita preocupação esse afã de algumas autoridades de querer aprovar essa reforma que está aí até na calada da noite, porque ela consegue empurrar para a informalidade cadeias produtivas inteiras, como o agro, como o setor de serviços, como o varejo, como o da construção civil, beneficiando apenas o setor financeiro, a indústria de alto IPI e as utilities, as teles, combustíveis, né? Então, a gente precisa realmente deter esse processo sob o risco da gente ter uma reforma tributária que resulte num sistema ainda mais anacrônico, ainda mais vulnerável à informalidade, à clandestinidade. Temos que lembrar, Nabil, que a informalidade, que é a grande deformação de um sistema tributário, né? O Brasil se estima que pelo menos 1/3 da economia já tenha pulado a cerca da legalidade, já esteja na informalidade, é a venda sem nota, é a meia nota, e agora vem essa nova e perigosa forma de informalidade, que é a informalidade digital, os camelódromos digitais, né, que crescem, são estruturas de dezenas de bilhões de faturamento que crescem completamente à margem, fora do alcance de um ICMS, de um IVA, porque são plataformas que unem a profissão que mais cresce, por exemplo, 6 milhões de sacoleiras digitais, comprando tudo que é tipo de muamba abaixo do nível de isenção de $50 aí pelas nossas porosas alfândegas, né, dos Alibabas da vida, e jogando essas muambas, muitas vezes produtos contrabandeados, pirateados, né, às vezes até produtos roubados, descarregando nesses camelódromos digitais que não tem absolutamente nenhum compliance ou preocupação de investigar a origem desses produtos, né? E isso realmente é um fator de desorganização da economia. Estou vendo aqui meu amigo Cristiano, ele sente, hoje, talvez o principal, o Alberto Saraiva, fundador do Habib's, fala com muita graça sobre isso, que ele fala que o maior concorrente dele hoje não tem uma panela. É a maior indústria de alimentos do Brasil, não tem uma panela. É apenas uma plataforma que conecta dezenas de milhares aí de dark kitchens, né?
que não tem sequer inscrição estadual, produzindo lá os seus marmitex de R$19,90, de R$9,90, de arroz, feijão, um bife, jogando na plataforma sem nenhum rastreamento, nenhum fato jurídico que possibilite o rastreamento ou a cobrança tributária, distribuindo para dezenas de milhões de clientes, e o Estado brasileiro simplesmente não sabe como lidar, como tributar essa nova realidade. Eu sou da época, nós sessentões como nós, né, Nabil? Somos da época que a informalidade era o coitado do pai de família, desempregado, que virava camelô na porta da nossa loja. Hoje, a informalidade são essas estruturas gigantescas, essas plataformas que crescem a olhos vistos, totalmente fora do alcance dos tributos tradicionais. Então, nessa época de reforma tributária, é muito importante que a gente se debruce sobre essa nova realidade, sob pena da gente matar, né, por uma competição total. Travou. Travou aqui para mim também. Travou a conexão do Flávio? Totalmente desequilibrada. Ok, Nabil, está me ouvindo? Não, estamos te ouvindo. Deu uma Agora travadinha, sim. voltou ao normal. Pode continuar, Flávio. Sim. Voltou. Não, era exatamente isso. Será que você perdeu o fim da minha fala? Eu alertava para o fato... Foi os últimos 15 segundos. Eu dizia exatamente isso, que é muito importante que nós acompanhemos de perto, né, as propostas de reforma tributária, com essa visão crítica, para evitarmos o risco de nós trazermos um sistema tributário que já nasça obsoleto, porque não lida com essa nova realidade da economia uberizada, de plataformas, essa economia peer-to-peer, né, como dizem os americanos. O Cristiano falava de uma bandeira muito importante, que talvez seja um bom começo para falarmos de reforma tributária, que é o imposto mais injusto, o imposto do desemprego, o imposto que pune a atividade sublime de geração de gerar emprego no Brasil, que é a desoneração da folha. Agora, a folha, a contribuição social sobre a folha, gera uma receita de algo em torno de 400 bilhões de reais ao ano. Como bancar esta conta, no caso da desoneração, com os impostos tradicionais? Se formos tributar, compensar esses 400 bilhões no imposto sobre o consumo, isso significaria aumentar em torno de 10% a alíquota do imposto que já é o mais sonegado do Brasil, que é o ICMS, que é o imposto mais sobrecarregado, né? O imposto cuja metade da sua base potencial já pulou a cerca, já está na informalidade. Então, seria uma ilusão imaginar que o ICMS ou o IVA, que está se falando aí em alíquota superior a 20%, pudesse aguentar uma alíquota adicional de mais 10%. Seria irreal. O imposto de renda, também nós já estamos aí no imposto de renda dos mais altos do mundo. É uma base extremamente sobrecarregada que seria impensável o imposto de renda da pessoa jurídica de 45% ou de pessoa física também dessa ordem de mais de 40%. Então, teria que se pensar realmente, e isso tem sido a minha bandeira de vida, eu acredito que entre as entidades que eu tenho conversado, essa é uma solução realmente palatável, que é adotarmos um imposto que convive com essa economia digital. Um imposto que não tributa a riqueza quando ela é criada, no caso, imposto de renda, ou contribuição social sobre o lucro líquido, ou quando ela é consumida, no caso de ICMS ou IVA. Mas o imposto sobre a riqueza quando ela se move, os fluxos financeiros. Esta é a base tributária do futuro, porque ela é gigantesca, ela é em torno de 200 vezes maior do que a maior base tributária existente, seja imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro líquido, e nós poderíamos, com a alíquota extremamente baixa, talvez um dígito baixo, 2 casas depois da vírgula, financiar com vantagens essa conta dos 400 bilhões de reais para bancar de forma muito mais eficiente a desoneração da folha.
Você está sem som, Nabil? Sim, tá. Obrigado, Flávio. O Vander, como é que o e-commerce impactou o varejo físico nos shopping centers, que a gente viu o e-commerce crescendo bastante, a preocupação era como é que o varejo físico administrou, como é que vocês da Multiplan viram isso nos 19 empreendimentos que vocês têm? Navio, assim, durante a pandemia, se você pegar em números absolutos, né, você tem o e-commerce crescendo, né, mas mesmo o impacto que esse crescimento tem no varejo físico, ainda ele é pequeno, porque até tem uma característica, né, se você, por definição, imaginar que todo ato de compra ele é 100% emocional, né, então, na verdade, está muito relacionado à carga de prazer. E, às vezes, a compra pelo digital, né, ela tem uma descarga, né, de componentes como endorfina, né, que estão ligados à geração de prazer, muito curta, muito no espaço de tempo. A experiência, a compra por evento, né, por assim dizer, principalmente, né, nos ambientes físicos, né, você dilui, né, essa questão do prazer. Então, eu dou sempre um exemplo, né, a compra de um vestido por uma mulher, ela é um evento, ela não é uma compra por si só. Né? Ela imagina como ela vai estar numa festa, né? Ela vai se projetando, se fantasiando, e isso ela dilui, né, a geração de prazer. Então, essas características elas não vão se modificar. Agora, assim como o digital ele cresceu, né, ele precisa do físico, né, ele precisa demonstrar, ele precisa trazer essas experiências. O físico também precisa, né, se ajustar no digital. Então, esse movimento já vem já de alguns anos, não é nenhuma novidade. A Multiplan mesmo, aqui a gente tem o nosso aplicativo, o Multi, né, e, enfim, que ele traz aí uma condição adicional para os varejistas, né? Mais um canal de vendas que ele tem, além daquele tradicional, que ele está ali dentro do shopping, tem muitas facilidades, programas de fidelidade, benefícios como isenção de pagamento ou desconto no estacionamento, promoções, etc., etc. Né? Então, há uma simbiose aí entre um e o outro, mas sem perder, né, a característica. Agora, vamos lembrar que o custo do digital, né, da operação digital, tem aumentado muito. Né? Eu nem vou entrar na questão tributária, até que o Flávio destacou abaixo, né, porque tem alguns canais que, obviamente, não pagam os tributos da forma que o canal físico, né, por assim dizer. Mas todo o custo logístico hoje, né, dessa operação tem onerado muito. E você tem outras questões. São Paulo, por exemplo, você tem restrição de entrada de veículos de maior porte, o last mile, né? Aquela última milha ali da entrega. Né? Então, você pega os shoppings, eles estão no coração do centro consumidor, geralmente. Então, são questões que o varejo físico, e aqui falei do shopping, mas as grandes ruas de comércio também, nos bairros ou nos centros, também representam isso. Essas características ainda são uma grande vantagem, enfim. E adicionado ao que eu falei na natureza humana, né, que ela não modifica, por ser gregário, né, por ser tribal, etc. e tal, ela eu não acredito que isso vai se desfazer. Agora, tem sim que olhar para o digital, mas nada substitui uma boa experiência de compra. Claro que na experiência é preciso cada vez mais trazer elementos, né, que cativem, né, o consumidor. Então, se antes havia uma preocupação com vitrine, né, a exposição, né, dos produtos de vitrine, hoje tem que ir muito mais além da vitrine, né, nas campanhas, nos programas de fidelidade, no atendimento, enfim. Então, é um composto que o varejo, há muitos anos, né, assim, dedica a isso, a estudar isso,
mas sem esquecer ali também que uma plataforma digital contribui muito nesse processo como um todo. Obrigado, Wander. Cristiano, como é que os restaurantes desenvolveram dentro da crise? Porque a gente viu que o setor de alimentação dentro de casa cresceu bastante, obviamente, em função da pandemia. Isso trouxe algum benefício e uma criatividade nos restaurantes? Porque os restaurantes, muitos, eles tinham aquele modelo de você ir até o restaurante, modelo físico, mas não tinham a plataforma de você poder levar comida na casa das pessoas. Como é que foi essa história dentro dos restaurantes? Abel, todo mundo teve que se adaptar. Antes você tinha aí o delivery acontecendo mais na linha ali que nós conhecemos do fast food, né? E depois todo o que nós chamamos ali do casual dining, fine dining, teve que se adaptar. Isso foi uma solução, a única solução que nós tínhamos para vender na pandemia, mas hoje uma dependência, como o Flávio falou, hoje essas plataformas tomam mais de 20% na cabeça. E na nossa operação, uma operação muito bem administrada, é até 10% na última linha. Então, você agregou um custo, então tem operações faturando mais, mas essa lucratividade não está ficando com restaurantes, a lucratividade está ficando com essas plataformas. E você teve um problema também com as plataformas, a competição caiu. Você tinha 3 players, que já era pouco, agora você tem 2, sendo que um tem 80% do mercado. Então, hoje, é difícil lidar. Você precisa estar, porque no setor tem operações hoje que depende mais de 60% da venda por canais de delivery, né? E os canais próprios ainda são muito tímidos. O que nós fazemos pela associação é incentivando a competitividade e buscando maneiras dentro de um ambiente de não intervenção, mas de buscar ver como é que nós podemos diminuir taxas que no nosso dia a dia são inviáveis, né? Então, os restaurantes se adaptaram, nós fomos para o delivery cresceu, hoje ele é necessário, hoje ninguém vive sem delivery, só que a taxa cobrada, a taxa média cobrada dos estabelecimentos está muito alta. Muito bem, eu queria abrir, enquanto a gente continua esse debate, se alguém vamos chamar da nossa plateia, queira fazer alguma pergunta, é só endereçar para a Ariana, que está junto com a gente, e aí eu aproveito, a gente encaminha para que alguém possa fazer a pergunta para a gente deixar também a coisa um pouco mais dinâmica. Senhor Nabil, o Daniel Fux quer fazer uma pergunta, ele sinalizou aqui. Então, vamos lá, Daniel, faz a pergunta. Eu ia fazer uma para o Flávio, mas preferência para vocês aí. Fala, Daniel. Obrigado, Nabil. Não vai ser uma pergunta tão boa quanto a sua, mas eu vou falar para o Cristiano uma coisa que eu achei interessante, Cristiano, que você falou de rentabilidade, né, da operação. Estava falando com um hedge fund de Londres, que estava preocupado com a inflação, e acho legal a sua associação. As pessoas, esse pessoal de restaurante nunca passou, né, Flávio, por um cenário de inflação. Lembra da De Pascoal, aquela de pneu? Da inflação, o cara tinha 70 pessoas para fazer orçamento e previsão de compra e venda de pneu por causa da oscilação. Então, de repente, você, Cristiano, ajudar essa turma aí que agora vai ter que aprender a fazer gerenciar o que é estoque, o capital, pode ser uma coisa legal. E por que isso me veio à cabeça quando você falou? Porque eu tenho um restaurante aqui no Jardim Botânico que eu gosto muito, que eu fui, há muito tempo que eu não ia. Sabe o que o italiano criou? Não tem mais a opção de você só pedir um prato. É o cardápio degustação. Ele custa 250. Mas se você vai pedindo alguma coisa mais cara, ele só vai add-on. Porque o preço médio dele não pode ser menos do que 250 por pessoa, porque você conhece os carioca que iam e só pediam uma entrada ou uma salada, né? Então, acho que fica aí uma sugestão aí para você, na sua associação, que eu sei que a gente gosta muito do seu trabalho aí, ajudar essa turma, porque eles vão sofrer. E aí, Flávio, esse mesmo gestor que estava me contando da inflação, ele me perguntou um negócio sobre a desoneração da folha, e por acaso eu falei com um economista que está ajudando lá na transição,
Aí eu brinquei, isso daí, quando não tem solução no Brasil, você resolve. Daqui a pouco não tem mais folha, ninguém mais contrata. Aí eu soube, Flávio, hoje, você está sabendo que o pessoal de aviação está querendo tirar os pilotos e fazer uma empresa terceira para tentar tirar os custos? Toda a comissaria já, tipo empresa de mão de obra. Terceirizar a tripulação da Você companhia vê, né? aérea. Os caras estão começando, é que nem eu com os porteiros, né? Bom, Flávio, quero falar um pouquinho da Riachuelo da Guararapes. Como é que está a expectativa de vocês para o ano que vem? Vocês vão acelerar o crescimento, vão aguardar aí como é que o novo governo vai estar impactando aí a própria economia? Como é que está a cabeça aí dos que planejam lá a estruturação para o ano que vem do grupo de vocês? Bom, Nabil, apesar do varejo ter se tornado subitamente um setor global, né? Hoje o nosso concorrente não é mais aquele que está do outro lado da rua comercial ou na ponta oposta do shopping, na outra âncora, né? Hoje o cenário competitivo do varejo é global e o diferencial que os varejistas brasileiros têm para se impor e ganhar nesse jogo global um dos grandes diferenciais é o enraizamento físico, né? Então nós continuamos com o programa arrojado de expansão física em todos os 4 formatos, né? O Riachuelo Full, o Casa Riachuelo, Carters, que é o que está expandindo mais rapidamente. Em 2 anos nós já inauguramos hoje a 47ª loja da Carters, um grande sucesso, e o novo formato, que é a FanLab, que é um formato voltado para o público jovem, o mundo geek, né? A consolidação dos 40 e poucos contratos de licenciamento, dos super-heróis de Disney, de Marvel, tudo no mesmo endereço. Inclusive, agora, nesse fim de semana, foi um gigantesco sucesso a principal âncora lá dentro da CCXP, que se tornou o maior evento de cultura popular, de cultura geek do mundo, e a Riachuelo quebrou todos os recordes de venda, dia após dia, do evento que se encerrou agora domingo. Então, Nabil, nós não nos vemos como uma rede de lojas focada em moda. Nós estamos nos preparando para ser o grande ecossistema temático de lifestyle, que é um mundo mais amplo do que pura e simplesmente moda, né? Eu acho que isso é uma enorme oportunidade diante dos marketplaces generalistas, né? Os generalistas estão muito consolidados aqui, o Magalu, o Mercado Livre, são realmente grandes estruturas, mas que não têm a vocação para esse mundo que exige uma linguagem própria, uma atmosfera própria, que é o mundo da moda, né? O Cristiano fazia aqui, aliás, o Wander fazia aqui a alusão à experiência da mulher comprando um vestido naquela loja que tem toda uma atmosfera envolvida, né? No mundo digital, quer dizer, a necessidade de uma atmosfera de moda que envolva esse processo de compra de um vestido, de uma roupa nova para a festa, é até mais relevante do que no mundo físico, né? As nossas esposas, que são tipicamente consumidoras, aficionadas de moda, elas sabem melhor do que ninguém de como é desestimulante a experiência, por exemplo, de comprar um vestido ou uma peça de roupa num grande big box de um hipermercado, né? Essa experiência desestimulante, né, que não envolva essa atmosfera, que o mundo da moda pressupõe, é mais verdadeiro ainda no mundo digital. Então, nós estamos com o nosso marketplace, que já tem 500 sellers complementares ao nosso mix da Riachuelo e dos nossos 4 formatos, criando realmente um ambiente perfeitamente adaptado a este clima e essa
a atmosfera que a moda pressupõe. Então, é daí que tem vindo o nosso grande crescimento, é aí que nós estamos vendo a grande oportunidade de, ao mesmo tempo, preenchermos este gigantesco vazio no varejo de moda e, ao mesmo tempo, a oportunidade de nos diferenciar desses players globais, né, de moda, né, que é aí que reside realmente uma ameaça que, institucionalmente, a gente tem que sensibilizar as autoridades, principalmente as autoridades fiscais, nesse mundo, nesse tempo de reforma tributária, para que não se crie um paraíso fiscal aqui dentro do Brasil, com a entrada predatória, né, desses. Hoje já são mais de 1 milhão de pacotes de e-commerce por dia que entram pelas alfândegas brasileiras sem nenhum tipo de tributação. Então, isso cria realmente um desequilíbrio concorrencial e, ao mesmo tempo que nós estamos aí consolidando o nosso ecossistema de moda como uma grande oportunidade de crescimento da nossa empresa, nós temos também que, institucionalmente, mobilizar todos os players de varejo no sentido de dar ao Brasil uma reforma tributária que contemple essa nova realidade das plataformas, para que essa nova forma de informalidade não se torne predatória e um grande mecanismo cruel de exportação de empregos brasileiros para a China. Muito bem, Flávio. Nós temos aqui uma pergunta do Paulo Goulart. Paulo, para quem você vai fazer a pergunta? Pode fazer. Cadê a Ariana? Só um segundinho que ele deve estar... Ele falou que estava no carro, mas que ele queria perguntar. Então eu vou... Deixa eu avisar. Não, eu vou fazer a pergunta. Aqui, gente. Estou aqui, desculpa, perdão. Então, Paulo. Eu estou no carro. Tudo bem, Nabil? Como é que você está, amigo? Tudo bem com você? Bem. Prazer em estar com vocês aqui. Prazer em te ver, Flávio. Vander Giordano, tudo bem com você também? Bom, a pergunta eu acho que é muito mais dirigida para o Vander Giordano. Vander, eu não sei se você tem esses dados, mas em termos estatísticos, como é que você viu o crescimento de vendas ou o decréscimo de vendas no varejo físico, né, o offline, comparativamente ao online? Você tem essa estatística aí, baseada aí nas questões dos shoppings em relação às vendas online, por favor, amigo? Ou não, nesses últimos períodos? Ô, Paulo, não tenho. E é difícil também você definir isso. Obviamente, exceto se você instalar ali um medidor, né, ter uma atenção em relação a isso, porque o movimento ele é muito dinâmico entre essas combinações, entendeu? Hoje, eu posso dizer assim, uma métrica que eu tenho na nossa plataforma Multi, né, desde quando nós lançamos o aplicativo, esse ano a gente atingiu 3 milhões de clientes, né, que aderiram a essa plataforma. Então, tem tido um incremento das pessoas que utilizam isso. Mas se eu olhar, ver a quantidade de venda nos nossos shoppings, e esses números estão reportados, porque a gente é uma empresa de capital aberto, até o trimestre anterior, eles são crescentes. Então, você tem sazonalidades, né, de alguns itens, moda masculina, moda feminina, enfim, alimentos têm alguns impactos, joalherias, enfim, tem algumas variações que para mais e para menos. Então, mas eu não saberia, não teria esse número de forma precisa da maneira aí que você gostaria de saber. Tá bom, muito obrigado, amigo. Obrigado. Deixa eu aproveitar, Vander, dentro do movimento que nós tivemos pós-pandemia, teve uma queda, obviamente, de fechamentos. E como é que está a vacância do ponto de vista da indústria de shopping center, que você está sempre com o pessoal da Brás, você participa da diretoria da Brás? Como é que isso impactou o mercado e como é que está essa vacância hoje dentro dos empreendimentos, Vander? Nabil,
é assim, durante a pandemia, a companhia tomou uma decisão bastante assim dura, mas rápida, né? Olhando aí os nossos acionistas, né, minoritários, tal, que foi isentar, né, o aluguel em determinados períodos, tá? Ele variou de shopping para shopping, os decretos municipais variavam, então não dá para ter uma resposta assim uníssona, mas se eu somar o tempo, né, de que o shopping pôde operar, etc. e tal, a gente tentou acompanhar isso, cobrando um pouco mais, um pouco menos, quando estava absolutamente fechado, não cobrando nada, e a companhia não postergou, não parcelou, nada disso. Isso também tinha no boleto o condomínio e a questão do fundo de promoção. Só aqui na Multiplan foram em torno de 1 bilhão e 300 milhões em renúncia de receita, né, da companhia. Por quê? Porque se naquele momento tivesse, né, um aperto muito grande, assim, certamente sofreria muito mais os varejistas, consequentemente nós sofreríamos também. Claro que a gente tinha as obrigações, nós temos obrigações financeiras, tem uma série de obrigações, e também a gente tentou caminhar no limite que deu. Agradamos uma boa parte, obviamente você não agrada todo mundo. Até porque a gente tinha expectativa de o setor ter algum tipo de ajuda, tal, que acabou não vendo. Se você pegar, e aí talvez o Cristiano Melles tenha isso, né? Dentro da cadeia produtiva, shopping center, eu vejo que houve uma vacância menor, se você comparar, por exemplo, a rua, né, ao varejo de rua. Né? Por quê? Porque ali não faltou ali um suporte, né, algo mais direcionado que aguentar. Vou dar um exemplo. Pegue o centro de São Paulo, né, ande ali pela República, né, ali próximo ao Teatro Municipal, pegue o centro do Rio de Janeiro, só para não me alongar, ali a Rua da Assembleia, a Rua da Quitanda, aquele centro, você vê ali o impacto que teve em bares, restaurantes, no varejo físico, certamente um dano muito maior. Então, a vacância, né, hoje ela está nos números antes pandemia, né? A gente tem um percentual ali que é a troca de mix, renovação do portfólio, que a gente tem que fazer em todo shopping, até para acompanhar tendências, as exigências dos nossos clientes. Tá? Mas foi porque teve essa ajuda aí durante um período. Então, nós conseguimos manter, né, uma ocupação bastante significativa. Legal, Wander. Eu tô vendo aqui o Cláudio Cons, que é um especialista e um grande amigo na área de material de construção. Eu vou fazer a pergunta para o Cristiano, depois eu vou pedir para o Cláudio falar um pouquinho do setor de material de construção, aproveitar aí o conhecimento dele. Cristiano, como é que você está vendo a perspectiva agora, do ponto de vista dos restaurantes, para o ano que vem? Se vocês mantiveram contato com o governo federal durante a campanha para presidente, houve alguma promessa do novo governo em relação a um apoio maior para o setor de restaurantes, de bares, que a gente sabe que esse setor sofreu muito durante a pandemia? Como é que está a conversa de entidade para governo e qual é a tua expectativa agora em relação a esse novo governo? Só para falar, como o Wander colocou, só para voltar, os shoppings tiveram um papel importante de entender a situação dos lojistas e de conduzir de uma maneira integrada e de apoiar no momento mais crítico, né? Então, eu acho que o setor se uniu e na minha visão, para esse próximo 23, que depois da reabertura todo mundo ficou um pouco mais sossegado, né? Retomando as vendas, preocupado em retomar o nível pré-pandemia. O olhar nosso para 23 é a manutenção do PS, que é muito importante para nós, Nabil, a discussão da desoneração, e especificamente o setor nosso, mas eu acho que vale tanto para o varejo em geral, é que nós somos formadores desse jovem, formador de mão de obra, né? Então, os maiores empregadores de jovens no Brasil,
Hoje, se eu não me engano, nós está o McDonald's em primeiro, em segundo deve estar o Burger King, uma coisa parecida. Só o McDonald's são 30 mil jovens. Então, você tem um lado social aqui que o nosso setor como um todo de varejo emprega, né? Você pega uma loja, um restaurante, e tem essas discussões sobre reforma trabalhista, rever a reforma ou não, isso nos preocupa, né? Foi uma vitória que nós tivemos aí no governo Temer. Então, o olhar nosso, nós não estamos tendo, por enquanto, nenhuma interlocução direta com o novo governo, estamos esperando ver, né, as pessoas que estão sendo nomeadas, mas com essas bandeiras que nós colocamos, a discussão da desoneração, o olhar desse primeiro emprego para o setor aqui de bares e restaurantes, ele é muito forte, e como é que a gente pode ter um olhar diferenciado nesse sentido, a manutenção do PERS, então são, de maneira macro, são essas as principais, e essa discussão que eu falei das plataformas de delivery, né? Que da maneira como está, é uma dependência, quase como uma escravidão, que nós estamos tendo o setor junto a elas. A gente não vive sem eles, então nós incentivamos o crescimento, mas nós precisamos fomentar a competição, e quando você tem praticamente um monopólio, isso está difícil, porque são algumas regras colocadas por eles que quase inviabilizam quem está buscando entrar nesse setor. Legal, Cristiano. O Cláudio, me dá um panorama do setor de material de construção e perspectivas do setor. Oi, gente, boa noite a todos os amigos aí, muito interessante a discussão. Bom, comércio de material de construção, 2021 exuberantes. Esse ano é um ano de muito ajuste de estoque, porque estava totalmente desbalanceado. Fecha o ano aí com 6% abaixo do ano passado. O que eu mais tenho ouvido dos lojistas tá ruim, mas está bom. Tá? Essa é a maior característica do nosso setor. Bem, com relação a 2023, o setor de material de construção está condenado a crescer. Não tem como fazer. Nós temos 70 milhões de clientes que são casas e apartamentos que necessitam de manutenção e reforma. Ontem o Alckmin garantiu que da PEC 10 bilhões vão para o Minha Casa Minha Vida. Fechou com o setor ontem, ele quer por 15, mas ele garante 15 bilhões dessa PEC para o Minha Casa Minha Vida. E a gente acreditando que os R$600 efetivamente vão suprir aí mais de 20 milhões de famílias, a experiência da pandemia mostra que depois de 4, 5 meses, uma parte importante desse dinheiro vem para essa manutenção dessas casas e apartamentos. Ou seja, o setor está assim, extremamente otimista em relação a 23, devendo voltar ao seu crescimento normal, que é 6 a 8%. Onde ainda vai dar maiores dificuldades é que os preços dos materiais de construção ainda estão, em relação à renda, uns 15% maior do que antes da pandemia. Isso é um imponderável que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. De uma maneira geral, muito positivo. Obrigado, Cláudio, essa síntese importante que você acaba de fazer. E eu vou pedir para o Luiz Augusto fazer a sua pergunta. Na sequência, eu vou passar a palavra para cada um dos debatedores, para dar 3 minutos para cada um, falar um pouquinho sobre a sensibilidade, principalmente do ano que vem. Qual é a mensagem que vocês querem deixar aí para a nossa turma que está nos assistindo hoje? E depois eu vou falar um pouquinho do importante evento que nós vamos fazer dia 20 no Monte Líbano, com algumas autoridades, mas isso eu deixo mais um pouquinho para o final. Pergunta, Luiz. Pois não, Nabil, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Uma pergunta para o Wander. O modelo ESG, Meio Ambiente, Social e Governança, com foco na sustentabilidade, é parte da cultura empresarial dos shoppings? Essa é a primeira pergunta. Segundo, ainda em relação a isso, as lojas médias e pequenas, elas estão bastante envolvidas e têm colaborado com as ações de sustentabilidade
nos shoppings? Luiz, obrigado pela pergunta. Prazer estar aqui com você. Sim, eu diria que há bastante tempo. Luiz, de tempos em tempos, o mercado cria algumas regras, por assim dizer, de boas condutas, tal. Então, rapidamente aqui você tem ali o FCPA, depois você teve Sarbanes-Oxley, depois você teve o compliance, agora você está tendo o ESG. Estou falando de uma maneira geral, mas volta e meia vão ser criadas, né, situações que as empresas têm que ali se ajustar, tal. Então, um fomento do próprio mercado para fazer girar trabalhos, consultorias, etc., em relação a tudo isso. Eu acho que o maior fomento em relação à agenda ESG ou compliance ou qualquer que seja é você ser por convicção e não por uma determinação, ou não porque o mercado vai te precificar melhor, ou não porque você tem que ser, porque você tem que ser. O compliance. Por que você tem que ser compliance? Porque a corrupção ela acaba com o país. Mas você tem que ser compliance. É porque a lei determinou? Né? Não, você tem que ser porque a sociedade só vai se desenvolver se acabar com a corrupção. O ESG, você vai ser ESG porque o mercado vai te precificar melhor? Não, porque você tem que proteger o social, porque você tem que olhar para a preservação do meio ambiente e você tem que ter uma estrutura de governança, né, que dê transparência, tranquilidade a todos os players envolvidos na tua cadeia produtiva, o seu cliente, seu funcionário, né, o cliente final, o lojista, etc. e tal. Eu vou dar um exemplo. Então, os shoppings, né, indo à sua pergunta, Luiz, eles estão. O Village Mall, um dos nossos shoppings, que fica no Rio de Janeiro, ele é hoje, né, talvez, ele é o primeiro shopping na América Latina abastecido 100% com energia limpa. Nós compramos uma usina em Minas Gerais, uma área em parceria com a EDP, montamos lá com placas, com células fotovoltaicas, né, energia solar, e toda a energia que é gerada lá, né, o equivalente dela, abastece o Village Mall. Isso é uma forma de você olhar para o meio ambiente, mas também é uma forma de você reduzir o custo de condomínio, que é um grande desafio hoje para todos nós. Né? O Parque Jacarepaguá, que é o mais recente nosso, que foi inaugurado em novembro de 21, do ano passado. O teto dele ele é todo colocado com placas também, com células fotovoltaicas. A água de reuso da chuva, o vidro UV que tem lá. Então, tem uma série de características que vão nesse sentido. Nós acabamos de reformar 2 escolas e 2 postos de saúde no entorno do Parque Jacarepaguá, aqui falando do ponto de vista social. A gente fez isso por conta do ISD? Não. É porque o ambiente, né, a comunidade que está no entorno do shopping, né, ela precisava ter um incremento, além do próprio incremento que o shopping traz, que eram, no caso ali do Rio de Janeiro, eram 8.000 empregos, foi o Jacarepaguá, que naquele ano no estado do Rio de Janeiro, o único empreendimento construído, nem público, nem privado, que gerou 8.000 empregos em um único lugar, era o próprio shopping. Então, essa questão ela tem que estar no DNA da companhia, no nascedouro, ao longo da história da companhia. E não porque você vai ganhar um prêmio, ou vai ficar bonito no jornal, ou você vai ficar fazendo discurso politicamente correto por aí. Não é. Não é o espírito da lei, ou o espírito, né, do convívio social. Você tem que ser porque você é e você acredita naquilo. Em relação às lojas, né, as lojas menores, eu vejo sim. Eu vejo muitas lojas preocupadas também com essa, eu vou chamar de agenda, né? E ao longo de suas histórias, né? Vou dar um exemplo, o Alexandre da Inovate, né? Aqui o Flávio Rocha, embora nós estamos falando de uma grande companhia, olha o trabalho que o Flávio Rocha faz lá no Rio Grande do Norte, com inúmeras, né, costureiras, na plantação lá de algodão, e uma série na cadeia produtiva dele. Olha o que ele fez. O ISD estão falando há 3 anos atrás, o Flávio Rocha faz isso há 60 anos, 50 anos. Não, ele, o pai dele, a família dele. Então, assim, por que o Flávio Rocha faz isso? Porque ele acreditava nisso.
né? Olha o benefício, quantas famílias, né? Regiões lá do Rio Grande do Norte, e o Flávio outro dia pegou a família dele e foi lá mostrar para todo mundo o que aquelas pessoas estavam fazendo. Ele fez isso por conta do ISD? Não. Aliás, muita gente nem sabe que o Flávio Rocha fez isso. Então, esse espírito, né, ele está na história, né, das famílias, né, como a do Flávio Rocha, como a do Isaac Pérez, né, como varejistas maiores, varejistas menores. Então, eu tenho um discurso que em ISD, e às vezes as pessoas me entendem como não é politicamente correto, mas não é isso. A gente faz porque a gente acredita nisso, independentemente de qualquer coisa. Reduzir carbono zero. Perfeito. Temos que reduzir a emissão de gases. Perfeito. Mas eu faço isso porque eu acredito que a gente tem que preservar o ambiente. Enfim, eu me excedi um pouco, mas era isso que eu queria dizer. Obrigado, Não, Luiz. muito bem colocado, muito obrigado. Vandeiro. O Cláudio Pons quer fazer uma pergunta. Fala, Cláudio. Na verdade, eu queria apenas colocar mais um ponto de vista, que é muito interessante. Na construção civil, 20% dos investidores estrangeiros estão exigindo que o empreendimento já tenha essa agenda. Agora, não é só o empreendimento, são os produtos que vão ser usados no empreendimento. Isso está trazendo uma grande mexida no setor como um todo. Resumidamente, a cerâmica que vai ser usada no empreendimento, os dois têm que estar com a agenda ESG. Ou seja, há sim uma pressão econômica, pelo menos no nosso setor, fazendo com que isso também, cada vez mais, a agenda seja ampliada. Obrigado, Cláudio. Só complementar, Nabil, desculpa me alongar. Tem uma questão, né, que as pessoas, né, até como o exemplo que o Cláudio citou agora há pouco, mas pega a questão da terra suja, né, lá na China, para fazer os condutores, semicondutores, né? Que a China falou, eu não vou fazer mais isso porque em algum momento vão cobrar essa conta, porque isso é muito danoso para o meio ambiente. Dando um exemplo aqui de algo um pouco abstrato. O mundo vai ter que pagar um custo de transformação dos atuais sistemas produtivos para esse modelo preservar acima de tudo. Agora, precisa ver se o impacto, né, são trilhões de dólares para você mudar os atuais modelos produtivos para o modelo desejável. Em algum tempo, isso vai trazer um impacto financeiro, né, que pode desencadear em consequências como desemprego, porque o custo produtivo vai ficar muito alto, pode se tornar mais inviável, e o mundo vai refletir qual é a conta que ele vai conseguir pagar. Porque para transformar os sistemas produtivos com base, né, em toda essa preservação que se discute, vai ser, de novo, vai ser muito caro para o mundo. E aqui é só uma reflexão em relação a esse ponto. Obrigado, Vander. Antes de eu passar, então, a palavra final para cada um dos participantes, dos debatedores, eu queria lembrar a todos que no dia 20 de dezembro nós estamos fazendo um grande encontro no Monte Líbano, levando já confirmado Michel Temer, confirmado também o Ives Gandra Martins, Jorge Gerdau, o Flávio, que está aqui com a gente, o senador Roberto Rocha, que é o relator da tributária, já confirmou a presença também, e hoje, pela manhã, o Hamilton Mourão, nosso vice-presidente. Eu estou fazendo um contato agora, desde dessa semana, o começo da semana, com o Geraldo Alckmin. Ele já sinalizou positivamente, ele só quer ver a questão da agenda dele, para que a gente faça aí um grande debate sobre também perspectivas do ano que vem na ótica desses grandes nomes que eu acabei de citar, e depois um jantar de confraternização com os membros aí do nosso instituto, e depois um show para a gente relaxar um pouquinho, que esse ano foi muito conturbado aí com eleições, foi muito conturbado aí com todas as preocupações que a gente teve, direita contra esquerda, que eu acho um absurdo, brasileiro contra brasileiro, isso não tem que existir nunca, e vamos, se Deus quiser, pacificar esse país e falar sempre de coisas boas e defender sempre aí o nosso querido Brasil.
Eu quero pedir para o Cristiano Melles, então, passar a sua mensagem final, depois o Flávio, encerrando com o Wander. Eu agradecer pelo convite e também o trabalho com o Instituto. Você, frente da Shop do Instituto, que está sendo esse ambiente de discussão muito importante para o varejo. Nós sentimos um pouco órfãos de conseguir levar uma discussão mais ampla, isso está acontecendo. Então, 2023, novo governo, alguns pontos importantes que vou voltar à discussão aqui, como nós falamos, dentre ela a reforma tributária, acredito eu, será voltar agora nesse novo Congresso. Então, ter atenção, nós temos aí um otimismo moderado para 23. Esperamos que, se tivermos uma responsabilidade fiscal e um encaminhamento das reformas, a gente tende a ter um 23 como começou 22, e como eu disse, esse último trimestre agora está nos deixando um pouco preocupados. Mas agradecer, deixar um abraço para o Wander, para o Flávio, para todos aqui presentes, e boas festas, um Feliz Natal, um ótimo ano a todos. Obrigado, Cristiano. Flavinho. Obrigado, Nabil. Um abraço aos amigos Wander e Cristiano. Agradeço a Wander as palavras generosas aí sobre a presença social da nossa empresa lá no Nordeste, uma empresa que realmente nasceu para transformar uma exuberante vocação natural, né, a vocação têxtil da mulher rendeira nordestina, das costureiras aguarapes, numa poderosíssima ferramenta de inclusão que é a moda, né? A moda é uma das mais poderosa e democrática ferramenta de inclusão. E nós estamos conseguindo realmente transformar isso através da geração de empregos, né? Nós somos o 15º maior empregador do Brasil e levando esse emprego às regiões, a uma região pobre, longínqua. O Prosertão, que o Wander aqui mencionou, é um projeto que nos dá muito orgulho. Já são hoje 140 pequenas fábricas espalhadas em cidades por em torno de 10 mil habitantes. Muitas das cidades nunca tinham visto sequer uma carteira de trabalho assinada e é um elemento realmente de transformação social dessas localidades remotas, né? Um abraço ao Cristiano, a você, Nabil, e que Deus lhe dê aí a energia necessária nesse momento de transformação da nossa sociedade, com o novo governo, novas ideias que entram. O nosso instituto tem uma responsabilidade enorme de segurar a peteca, de não deixar esse governo descambar para a gastança, embora em nome da todas essas bandeiras tão defensáveis do social e tal, mas nada mais não existe maior detrator, né, da inclusão social e da melhoria das qualidades de vida de contas públicas desarrumadas. Acho que o Instituto Brasil tem essa responsabilidade de seguir firme, patrulhando e fazendo com que a responsabilidade fiscal seja um valor fundamental desse novo governo, ao lado das reformas tão necessárias que já chegam tarde para melhorar a competitividade do nosso país. Obrigado, Flávio. Wander. Nabil, obrigado. Parabenizar você, Nabil, que é sempre à frente de inúmeras lutas em defesa, né, do setor varejista, né, dos lojistas de shopping, do comércio, do desenvolvimento do emprego, do desenvolvimento social, principalmente ali à frente, né, do Instituto Unidos Brasil. Muito importante, né, o lugar para debates e formulação de ideias, e é assim que se constrói uma democracia, né, pluripartidário, com representantes praticamente de todos os partidos. Então, parabéns a você por ter liderado, não é fácil. Sei que você está aí sempre atrás de recursos, essa é a parte difícil, né, para você manter, enfim, não é isso, mas a gente reconhece aqui todo o seu esforço e seu trabalho. Cristiano Melles, um amigo, né, assim, o belíssimo Pobre Juan, né, uma casa muito agradável, inovadora, um ambiente maravilhoso de confraternização, de amigos,
qualidade espetacular, enfim, que já aprendi a admirar. Então, também é uma honra estar por aqui. E o Flávio, né, Flávio, dispensa comentários, né? O Flávio é uma referência para todos nós aqui, sempre combativo, sempre atuante, né? Assim, defende essa questão do camelódromo digital, a questão da tributação por Pix, que eu acho assim, um sistema fantástico. O Flávio está sempre tão à frente do tempo que o pessoal às vezes tem dificuldade de entender, né? E ser às vezes assim uma coisa assim tão óbvio e que seria assim simples. Mas tem toda uma estrutura, né, Flávio? Tem um establishment, tem um enraizamento, né, do arrecadador de tributos, né, que ainda, né, custa um pouco a perceber. Mas eu acho que água mole em pedra dura tanto bate, né, Flávio, que uma hora a gente atravessa. Tá? Então, aí aos demais, todos que estão aqui, estou vendo o David, né, Markovic também, um cara brilhante, fã do David, assim, da nossa grande querida Louis Vuitton e outras tantas marcas, né? A Dayana, a Érica, enfim, o Valério, são pessoas que fazem o Brasil, né? Que fazem as suas empresas, que fazem as suas histórias. Então, é sempre bacana a gente estar no meio de pessoas como todos que estão aqui, outros que não puderam vir, para a gente debater o Brasil, debater ideias e sempre aprender um pouco aqui e acolá. Bom ano a todos, né? Saúde, paz, felicidades. Lembrando que, se você, uma reflexão, né? Todo mundo pede no final do ano, né? Assim, ninguém pede, eu quero um carro novo. Tirando a criança que tem aquele sonho do brinquedo, da bicicleta, mas se a gente parar para refletir aqui, o que as pessoas pedem no final do ano? Olha, eu quero paz, saúde, prosperidade. Nenhum bem material. Ninguém fala num bem material. Então, eu acho que cabe uma reflexão, né, para todos nós e que converja para que esses sentimentos, os bons sentimentos, dessas coisas que não são tangíveis, não são materiais, estejam cada vez mais presentes na nossa vida e das pessoas que a gente gosta. Muito obrigado a todos. Obrigado, Wander. E é bom lembrar a todos que esse programa está sendo gravado, nós vamos colocar depois nas mídias sociais. Isso vai, obviamente, reverberar durante um bom tempo essa aula que a gente recebeu aqui dos nossos amigos. Quero agradecer a toda a plateia. Eu não vou desejar agora um bom ano a todos, porque eu quero ver todo mundo lá no dia 20 no Monte Líbano. Cristiano, prepara a tua equipe lá, que eu quero te receber lá no dia 20, uma grande festa. O David também está nos ajudando lá, oferecendo lá os seus espumantes, seus vinhos, e é um grande parceiro do Instituto. E um beijo a todos aí, que tenham uma boa semana. E o Brasil amanhã, vamos torcer ganhando de 0-0, mas para ir lá para as quartas de final. Um grande abraço a todos. Até logo, pessoal. Muito obrigado. Até logo. Abraço. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até dia 20. Abraço a todos.